Bom dia, primeiras séries. Espero que vocês tenham saído bem, né, no simulado semana passada. Essa semana agora eu coloco o relatório de quem fez o simulado. Mas a gente já começa a matéria nova. Hoje a gente vai falar sobre os sermões, que também é um gênero textual feito para ser oralizado. Mas geralmente todas as pessoas, quando vão fazer uma oratória, elas fazem um rascunho, fazem um esboço, fazem um texto antes de começarem, né, a, a falar. E para isso existe uma estrutura também específica para esse tipo de texto, certo? A gente vai começar a falar sobre ele hoje. O sermão também pode ser chamado de prédica ou pregação. Antigamente era chamada única e exclusivamente de pregação, depois passou a ser chamado de sermão e hoje em algumas igrejas é conhecido como homilia. Mas é a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês só o que representa cada uma dessas palavras. O sermão é um discurso opinativo religioso, ou seja, ele sempre está ligado à religião, mas também está ligado à opinião de quem fala, ou à opinião de uma instituição que aquela pessoa que está falando ali representa, e ela busca convencer a respeito de uma determinada conduta moral. Todo sermão, ele busca ensinar algo de moral, algo de ético, algo de social para quem está ouvindo. É um discurso de autoridade sustentado em uma obra dogmática, geralmente ele é baseado na Bíblia, né, na palavra de Deus, e envolve temas bíblicos, religiosos, teologais, teológicos ou morais, como eu disse para vocês. É dividida estruturalmente em exposição, exortação e aplicação prática. A gente também vai falar um pouquinho sobre essa estrutura do sermão daqui a pouquinho. Sermão, a palavra sermão significa discurso religioso pronunciado do púlpito ou ambão. Discurso moralizador longo e enfadonho. Qualquer fala com o intuito de convencer alguém de algo. Admoestação com tom severo, repreensão ou descompostura. O que significa admoestação? Admoestação é quando o pai dá um sermão no filho. Viu que não precisa necessariamente ser um padre, ser um pastor, ser alguém religioso que fala? Pode ser um pai dando um sermão no filho também. Prédica, eu falei que é a outra palavra, né? Prédica significa discurso religioso, sermão ou qualquer discurso em geral. E a pregação significa fazer sermão ou alocução que visa convencer. A pregação busca convencer alguém de algo, certo? E hoje em dia, em algumas igrejas, principalmente na Igreja Católica, é conhecido como homilia, que é uma pregação em estilo familiar que busca explicar um tema ou texto evangélico. Vem do latim homilia, que significa discurso ao povo. A homilia ele tem um sentido mais carinhoso, um sentido mais familiar, certo? E qual que é a estrutura do sermão? Todo sermão, seja ele temático, textual ou expositivo, precisa ser pregado de forma lógica e organizada. Ele é dividido em seções: introdução, proposição, desenvolvimento e conclusão. A gente está acostumado, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, aí agora no sermão aparece aí a proposição. O que é cada uma dessas partes dentro do sermão? A introdução precisa despertar a atenção e a simpatia do ouvinte, ou seja, precisa chamar a atenção. Depois apresenta o tema. A introdução precisa ser interessante, clara, simples, breve e direta, tá bom? A introdução geralmente ela é mais breve e precisa conduzir a proposição, ou seja, ter um gancho. Você começa o texto, você começa a fala e aí tem um gancho para chegar na proposição, que é o ponto alto, é o ponto mais importante aí do sermão. A proposição, também conhecido como tese, ideia central ou tópico frasal, precisa estar em uma única frase, certo? Ela é bem rapidinha, bem curta, bem breve. É a ideia central do texto ou a tese que será tratada logo no desenvolvimento. A proposição ela é fundamental em todos os sermões e revela o propósito da mensagem, ajuda a fixar o tema na mente do ouvinte e cria expectativa. Então você chamou a atenção na introdução, na proposição você cria uma expectativa no ouvinte. Ele tem que ficar ali esperando o que é que vai acontecer em seguida. Depois vem o desenvolvimento, que é uma forma de comprovar aquilo que você levantou lá na proposição,
e é baseada em argumentos ou passagens bíblicas que comprovem o tema apresentado na proposição. De novo, a gente tem a argumentação. Até no sermão, quando a gente vai argumentar, ele precisa ser fundamentado. O que quer dizer isso? Se você vai pegar uma passagem bíblica, por exemplo, estava sentado no posto de cobrança de impostos, viu Jesus, levantou e o seguiu. Essa é a passagem Mateus, capítulo 9, versículo 9. Viu? A gente tem que falar no desenvolvimento, até quando a gente vai usar parte da Bíblia, de onde a gente tirou. Ok? E aí depois vem a conclusão, que é convencer o ouvinte de que a mensagem apresentada é favorável à vida. Ou seja, tudo que foi dito, a pessoa precisa levar para casa, a pessoa precisa executar, a pessoa precisa fazer. Mostrar que aquela mensagem que ele falou o tempo todo tem um objetivo e que atingiu aquele objetivo. Na conclusão também a gente encerra o assunto e incentiva a pessoa a tomar a decisão certa de acordo com aquele assunto que foi tratado. Mas a conclusão, assim como a introdução, também precisa ser simples, breve e objetiva. Ok? E na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de introdução. E eu deixei uma frase aí para vocês. A empatia é a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros, de compreender o mundo por meio das experiências alheias e de sentir o mundo por suas emoções. Tim Brown. Viu? Uma mensagem reflexiva, já que a gente está falando de sermão, a gente traz aqui uma conclusão para vocês sobre empatia. Ok? E na próxima aula a gente fala sobre introdução. Hoje não tem atividade. Lembrem-se só de completar o portfólio, colocar o cabeçalho completo e o tema da aula de hoje, que é sermões. Ok? Até a próxima semana e estudem bastante e boa sorte para vocês também no simulado que eu vou começar a corrigir a partir de hoje.